Alô, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Rafael Pinho, o seu professor aqui da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. E agora eu estou aqui para falar com você que vai prestar o concurso para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Vamos abordar alguns aspectos muito pontuais hoje dentro da Lei de Abuso de Autoridade. É isso mesmo. Vamos falar aí de direitos humanos e cidadania, um tópico que está exigindo lá a legislação, a nova lei do abuso de autoridade, tá bom? Então pega papel, pega caneta, presta bem atenção agora que a gente vai começar a dar as principais dicas para você se preparar para essa prova. Vem comigo, olha só. Então, gente, bora começar aqui, né? Observando de antemão a literalidade da nossa lei, tá bom? Então, hoje nós temos a Lei 13.869, uma lei do ano de 2019. Veja só, a última lei de abuso de autoridade, tá? Era uma lei do ano de 65, era de 1965, tá bom? Então tivemos algumas alterações bem expressivas quando do advento lá da nossa lei atual, agora de 2019, e nós precisamos prestar atenção para essas modificações, porque certamente, justamente, são essas as modificações feitas na tua lei que vão ser abordadas na tua prova, tá bom? Então, bora lá. A nossa 13.869, tá? Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade e traz aí uma série de alterações em outras leis, inclusive lá dentro do nosso Código Penal. Isso é importante saber, tá bom? Então, em primeiro lugar, saber que hoje nós vamos estudar por uma lei atualizada e não mais pela lei do ano de 65. Isso é muito importante por quê? Porque às vezes você vai recorrer até a internet, né? Você vai recorrer lá aos sites que trabalham com questões, a provas anteriores da sua banca, de repente, claro, né? E aí você vai ter questões de abuso de autoridade que muitas vezes, pelo fato da prova ser antiga, ainda vão estar pautadas, ainda vão trabalhar a lei lá do ano de 65. Rafael Pinho, teve alteração expressiva, como já dito anteriormente, da lei de 65 para a lei de 2019? Evidente que teve, né? Para você ter uma ideia, a lei do ano de 65, ela trabalhava apenas uma pena, apenas uma infração de menor potencial ofensivo, que era a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa para as previsões, para os tipos penais existentes naquela lei, tidos como de abuso de autoridade, tá? Atos de abuso de autoridade, ok? Quando chega a atualização lá no ano de 2019, além dessa pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, que é uma infração de menor potencial ofensivo, a gente vai inclusive já pontuar isso para você, surge também uma nova pena, que é a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, ok? Então, antes apenas uma infração de menor potencial ofensivo, agora com a atualização, com o advento da lei de 2019, temos também uma infração penal processada por uma vara criminal, ok? Beleza. O que o nosso artigo 1º, lá nas disposições gerais, traz de interessante aí no estudo da nossa lei? Então ele diz o seguinte: essa lei define os crimes de abuso de autoridade, já sabemos disso. Só que veja que ele diz assim, ó, cometidos por agente público. Então, primeiro ponto, presta atenção aqui. Veja que ele não diz assim, cometido por servidor público, cometido por... ele diz agente público. Tudo bem? Aí a gente tem que ir lá num possível RJU, nós temos que ir lá, de repente, na Constituição Federal, para ir no direito administrativo, quem sabe, para entender o conceito de agente público. Veja que o termo agente público compreende servidores
efetivos, comissionados, mas não só eles. O termo agente público vai compreender servidores, vai compreender aqueles que ocupam funções gratificadas, vai compreender os temporários, que são servidores equiparados, vai compreender inclusive aqueles que nunca prestaram um concurso público, tá? E que estão desempenhando o munus público. Vai compreender inclusive aqueles que nem remunerados são. Vai compreender, inclusive, aqueles que estão desempenhando aquele munus público, aquela atribuição pública, de forma transitória. Veja que eu falei transitório e não temporário, tem diferença, ok? O temporário é regido pela CLT, tem um prazo determinado para desempenhar as atribuições públicas, e aquele que a desempenha de forma transitória pode, de repente, desempenhar as atribuições em uma manhã, em uma tarde apenas, numa manhã, numa tarde apenas, num dia apenas, 2 dias apenas, e acabou, inclusive, como eu já disse, sem remuneração alguma. Professor, me dê exemplos, então, de pessoas que são consideradas como agentes públicos, que não recebem nada e que desempenham a função de forma transitória. Amigo, eu poderia citar vários para você, mas eu vou me limitar a falar de 3 só. Os principais. Eu posso falar do estagiário, ok? O estagiário, muito embora tenha um contrato balizado em uma lei própria, que é a lei do estágio, quando esse estagiário desempenha a sua atribuição em um órgão público, ele vai estar na condição de agente público, não interessa se estagiário remunerado ou não. Eu posso estar falando aqui do mesário durante as épocas das eleições, eu posso me referir aqui também ao jurado em um tribunal do júri. Veja que esses 3 citados aqui são pessoas que não são, propriamente falando, servidores públicos, mas que estão numa condição de agentes públicos, tá bom? Que foram ali nomeados ou eleitos ou escolhidos aleatoriamente, de repente, tá? Aí depende, cada caso é um caso. Que vão desempenhar uma atribuição de forma transitória, no caso do mesário, no caso do jurado, ok? E que também, arrisco dizendo, no caso do mesário, no caso do jurado, e volto a dizer, arrisco dizendo, no caso do estagiário, não serão nem remunerados. Claro, a gente sabe que tem estagiários que são remunerados, mas isso não vai fazer diferença. Não é a remuneração que vai descaracterizá-lo como agente público naquele ato. Tudo bem? Entendido até aí? Maravilha, então preciso prestar atenção nesse ponto antes de prosseguir. Logo depois ele fala que os crimes de abuso de autoridade podem ser cometidos por agentes públicos, já sabemos quem são, servidores ou não, acabei de explicar isso para vocês. Aí ele diz assim, ó, que no exercício de suas funções, ou seja, que atuando como agente público, tá? Ou a pretexto de exercer suas funções, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, tá bom? Veja que ele diz assim, ó, que no exercício das suas funções ou a pretexto de exercer suas funções. Por exemplo, um policial, quando chega na porta de um show, ele não está a serviço, tá? Mas quando ele chega na porta de um evento, um show de repente, e puxa ali a funcional dele, dá a famosa carteirada para poder entrar, isso vai constituir abuso de autoridade, gente. É inegável que, além de falar de um ato antiético, isso vai caracterizar o crime de abuso de autoridade. Por quê? Porque ele não está no exercício da função, ele é tido como agente público, é um servidor público, tá? E ele está se utilizando da função, do cargo público dele, como pretexto para poder entrar no show sem pagar nada, ó, a pretexto de exercer a função pública dele. Ok? Então esse é apenas um dos N exemplos que nós temos aqui para conversar. Tudo bem? Observe o seguinte, tá? O parágrafo 1º, ele diz que as condutas descritas nessa lei, que condutas? Aquelas a partir do artigo 7º, tá bom? Constituem crime de abuso de autoridade, preste muita atenção agora, ela diz assim pra gente, ó. Quando praticadas pelo agente com a finalidade, olha lá, específica de quê? De prejudicar outra pessoa ou de beneficiar a si mesmo, como no caso de uma carteirada, por exemplo, ou beneficiar um terceiro, ou ainda
quando ele pratica o ato pelo simples capricho ou satisfação própria, satisfação pessoal de fazer aquilo se pautando na sua função pública. Eu vou fazer isso porque eu sou servidor público. Eu vou humilhar essa pessoa, eu vou de repente, num acidente de trânsito, o meu carro colidiu com outro veículo, eu vou sair do veículo, me utilizando da função pública, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, aquilo outro, para me desfazer da outra pessoa e me prevalecer sobre a situação ali do acidente a que fomos acometidos. Então, preciso prestar muita atenção nesse ponto aqui, tá bom? Ponto alto, ponto principal, muito importante, anote aí como adendo, tá? Observe que ele diz assim, vamos lá, quando praticada pelo agente com a finalidade específica. Veja que essa finalidade específica, ela pode aparecer com o nome de elemento subjetivo específico, ou ela pode simplesmente aparecer com o nome de dolo, ou dolo específico. Veja então que o abuso de autoridade não é um crime, é uma conduta que não tem como ser praticada na modalidade culposa. Professor, o que é um crime na modalidade culposa? É um crime que ocorre, é um crime que se dá com a prática de um ato em que o infrator vai agir com negligência, imprudência ou imperícia, que é o amadorismo, ok? Então, não tem como praticar abuso de autoridade por meio de negligência. Não tem como praticar abuso de autoridade por meio de imprudência, por meio de imperícia. Trocando para um português claro, não tem como praticar abuso de autoridade na modalidade culposa. A própria lei, no parágrafo 1º do artigo 1º, nos ensina que as condutas descritas como sendo de abuso de autoridade vão ocorrer quando forem praticadas pelo agente com uma finalidade específica. Entenda, com dolo específico. Tá? Então só dá para praticar abuso de autoridade na modalidade dolosa. Cuidado com isso aí. Tudo bem? Tem uma questão de prova famosíssima que eu sempre passo em sala de aula para os meus alunos, que diz basicamente o seguinte: uma viatura da Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de desinteligência, uma briga, uma confusão, em uma festa que estava ocorrendo numa determinada casa, numa determinada rua. Quando a polícia chegou até o local, a briga, a confusão toda estava ocorrendo ali entre o marido e a mulher, né? Um casal, tá? Um namorado, uma namorada, tanto faz aqui pra gente. E a polícia reparou que todas as pessoas que estavam ali naquela festa, né, estavam embriagadas. Quando a polícia chega, né, para tentar resolver a situação, as pessoas, os outros convidados embriagados, fizeram menção de querer arrumar algum tipo de confusão, de tumulto com a polícia no local. Tá? A polícia, para proteger a própria segurança física ali dos integrantes daquela guarnição, bem como para proteger, né, o local, fez o quê? Pegou aquele casal que estava ali brigando, se desentendendo, e jogou os dois dentro do famoso camburão da viatura e foi embora. Deu para entender? Pegou os dois, botou lá no camburão e levou embora. Veja só, se você que está me assistindo aí agora pegar a sua lei de abuso de autoridade, a nova, e abrir lá no artigo 21, anota esse artigo aí, tá? O que você vai encontrar escrito lá? Vai estar escrito assim: constitui abuso de autoridade prender pessoas de sexo diferente, um homem e uma mulher, no mesmo espaço de confinamento. Vai estar escrito isso lá dentro de outras situações mais que ele menciona. O que a gente pode entender daí? A gente pode entender que eu não posso pegar um homem e uma mulher, pessoas de sexos diferentes, e prender dentro do mesmo espaço de confinamento. Uma cela, uma sala, um camburão de uma viatura, não posso.
Aí a pergunta que vinha abaixo dessa historinha, na prova, dizia assim: é correto afirmar então que a polícia lá, ao prender o homem e a mulher dentro do mesmo espaço de confinamento, praticou o quê? Alternativa A: abuso de autoridade. Alternativa B: abuso de não sei do que, não sei do que. Aí veja bem, o aluno que pegou essa questão e lembrou do artigo 21 disse assim: bom, a polícia, óbvio, praticou abuso de autoridade. Só que a pergunta que eu faço para o senhor, a pergunta que eu faço para a senhora nesse exato momento aqui é a seguinte: quando a polícia pegou esse homem e essa mulher que estavam ali causando uma confusão naquela festa e colocou os dois no camburão e foi embora, a polícia fez isso com a finalidade de prejudicar alguém? Não. Ela fez isso com a finalidade de beneficiar a si própria, a si mesmos, ou beneficiar um terceiro? Não. A polícia fez isso por mero capricho? Não. A polícia fez isso para satisfação pessoal deles? Não. Você que prestou atenção quando eu contei a historinha, observou que eu disse que a polícia fez isso para evitar um tumulto por parte dos outros convidados da festa que estavam embriagados. Então veja que a lei de abuso de autoridade, por vezes, parece ser muito fácil. Mas se você não presta atenção aqui no parágrafo 1º que diz assim, ó, para ser abuso de autoridade tem que ter dolo. E esse dolo tem que ser específico. Gente, quando a polícia prendeu o homem e a mulher para levar embora, ele não fez isso com nenhuma dessas finalidades específicas. Consequentemente, como ele colocou o homem e a mulher no mesmo espaço de confinamento para evitar um tumulto, por exemplo, então eu não posso afirmar que a polícia naquele momento, que aquela guarnição no momento, praticou abuso de autoridade. Você está entendendo? Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado mesmo. Olha só, por exemplo, tem um caso famoso numa localidade chamada Baitetuba, no Pará, de uma delegada que prendeu uma jovem, uma adolescente, se eu não estiver enganado, né? E botou ela na mesma cela que outros homens lá na delegacia. Aí isso ganhou notícia, né? Foi para a internet, foi para os jornais. Aí parece-me que a delegada foi processar, o Ministério Público ofereceu denúncia por abuso de autoridade, justamente por conta desse artigo 21. Eu nem sei te dizer como terminou essa história. O fato é o seguinte: muita pessoa disse assim, a delegada agiu com abuso de autoridade. É a mesma situação da questão que eu pontuei contigo agora há pouco. Olha só, será que de fato eu posso dizer que ela praticou abuso de autoridade? Eu não tenho como agora aqui diante de você dizer assim, ela praticou abuso de autoridade, gente. Por quê? Porque eu precisaria saber se quando ela prendeu aquela mulher com aqueles homens, aquela adolescente com aqueles homens na cela, ela agiu com a finalidade específica de prejudicar, ou de se beneficiar, ou de beneficiar um terceiro, ou se de repente ela agiu por um mero capricho pessoal dela, ou de repente se ela agiu pela própria satisfação pessoal dela, eu não sei. O que eu posso te afirmar aqui é, se de fato ela agiu com qualquer uma dessas finalidades, aí sim ela praticou abuso de autoridade. Agora, se no curso do processo ficar constatado que ela não agiu com a finalidade específica, mesmo tendo praticado do exato jeito que diz o artigo 21, a conduta lá descrita, ela não pratica abuso de autoridade. Deu para pegar a visão? Vem comigo agora prosseguindo aqui. Parágrafo 2º. A divergência, a diferença na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Veja bem, eu sou advogado. Então, quando eu chego em uma audiência, é muito comum, tá, o juiz ter o entendimento dele,
o promotor, que é quem está acusando o meu cliente, ter o entendimento dele, e eu, claro, que estou ali para defender os interesses do meu cliente, ter um entendimento completamente diferente de quem está nos acusando, que é a promotoria, e do juiz. É normal, faz parte da vida, faz parte do trabalho. Ninguém é obrigado a pensar da mesma forma que o outro. Ponto. E imagina se eu disser, se eu virar ali no meio de uma audiência e disser assim, promotor, eu discordo. Juiz, eu discordo. Você está interpretando de um jeito prejudicial ao meu cliente. Ou então, eu discordo porque você avaliou os fatos, promotoria, de uma maneira que não deveria ter sido avaliada. Ao afirmar que o juiz ou o promotor estão dando interpretações diferentes para o processo em si, eu não pratico abuso de autoridade. Tá? Então veja, a divergência, o desentendimento na interpretação da lei, a divergência na avaliação de situações, de fatos, a divergência na análise de provas não configura abuso de autoridade. Então eu posso chegar com o juiz, eu posso chegar com o promotor e dizer assim, promotor, juiz, eu não concordo com você. Eu não concordo com a sua interpretação, eu não concordo com a sua visão, sem medo de estar praticando abuso de autoridade. Ok? Eu não, na condição de juiz, na condição de promotor, posso discordar do juiz, posso discordar de outro promotor, sem risco, sem medo, sem receio de estar praticando abuso de autoridade. Tranquilo isso daí? Maravilha. Bora lá. Dos sujeitos do crime. Agora a grande questão aqui é a seguinte, nós já sabemos que para praticar abuso de autoridade eu não necessito ser servidor público, ele mesmo diz lá no início, né, servidor ou não, remunerado ou não, o que interessa aqui é que eu seja o quê? Agente público, tá? E com relação aos sujeitos do crime, olha o que o artigo 2º fala, ele diz assim, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é quem pratica a conduta. Seria aqui, abre aspas, o criminoso, aquele que praticou o crime de abuso de autoridade, tá bom? Então ele fala que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, ele vai meio que repetir o que nós já vimos lá no início, servidor ou não, só que aqui ele traz uma pegada diferenciada. Ele diz assim aqui agora pra gente, ó, da administração direta. Quem é que está dentro da minha administração direta? Administração direta eu vou ter ministérios, eu vou ter os entes políticos, União, Estado, né, Distrito Federal, municípios. Indireta, quem é que está lá dentro da minha administração indireta? Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, concessionárias de serviço público, permissionárias de serviço público, paraestatais e por aí vai. Ou fundacional, veja lá, de qualquer dos poderes da União, do Estado e do Distrito Federal. Veja bem, de qualquer um dos poderes. Tanto faz-se do Executivo, tanto faz-se do Legislativo, tanto faz-se do Judiciário, ok? Seja da União, Estado, Distrito Federal, dos municípios também, ele menciona aqui, e se ainda tivéssemos territórios, né, também poderíamos falar de territórios, ok? Compreendendo, aí ele diz assim, ó, compreendendo, mas não se limitando. O que isso quer dizer? Quando ele fala assim, compreendendo, mas não se limitando, ele está nos dando o que a gente chama no direito de rol exemplificativo, tá bom? Então o que é um rol exemplificativo? Um rol exemplificativo é uma lista em que ele vai me dar alguns exemplos, mas ele diz assim, olha, isso são apenas exemplos pontuais. Ou seja, eu posso compreender outras pessoas, eu posso compreender outros membros de outros órgãos, de outros... enfim, de outros órgãos, de outras secretarias, de outras autarquias, além dessas aqui. Pegou? Então, o rol exemplificativo. Esses
e qualquer outro que couber aqui. Quem são essas pessoas que podem estar na condição de sujeito ativo, de praticantes do crime de abuso de autoridade? Servidores públicos e militares, ou pessoas a eles equiparadas, membros do Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Judiciário, os poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, tanto faz, se da União, Estado, Federal, Município. Membros do Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de contas. Beleza? Professor, apenas esses? Não, porque eu estou diante de um rol exemplificativo. Esses e qualquer outro que esteja dentro desse contexto. Perfeito? Parágrafo único, muito importante aqui agora, e eu vou dar uma dica para você, presta bem atenção. Seria interessante, eu não estou dizendo que é obrigatório, preste bem atenção, seria interessante que você pegasse o seu Código Penal. Professor, não cai Código de Direito Penal para mim, não tem problema. Eu não tenho um Código Penal, então você vai lá no Google, tá? Abre aí o Google e joga lá assim, artigo 327 do CP, do Código Penal, tá? Abre lá o Google e joga isso daqui. O artigo 327 do Código Penal, ele vai contribuir com o teu entendimento acerca de quem é o servidor público, de quem que é esse agente público, melhor dizendo, para fins criminais, tá bom? Então, quando tu abrir o 327, ele vai te falar quem é que eu considero como agente público do ponto de vista criminal, tá bom? Bom, professor, eu sou obrigado a ir lá? Não, apenas se quiser, lembre lá. Então, o parágrafo único da nossa lei de abuso de autoridade diz assim, ó, considera-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce ainda que transitoriamente, já expliquei o que é isso, ou sem remuneração, sem receber, seja por eleição, então ele foi eleito, ele foi nomeado, ele foi designado, ele foi contratado ou por qualquer outra forma. Veja que ele deixa muito aberto aqui quando ele diz assim, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Ok até aí? Maravilha, então, bora prosseguindo. Veja só. Lá no artigo 3º, ele traz para a gente aspectos da ação penal. Gente, falar de ação penal, falar do processo dentro de uma lei específica é muito importante para qualquer prova de concurso público, tá bom? Veja só, quando se fala da ação penal, basicamente, a prova ela vai te perguntar sobre a natureza do crime, ou natureza da conduta. E quando tu lê a palavra natureza, tu sabe, já vincula ali que ele está ali querendo saber se tu estudou sobre a parte que fala da ação penal. O que acontece, tá? Quando se fala de ação penal, basicamente a ação penal, né, uma ação penal, ela pode ser de forma privada ou de forma pública. Então, eu tenho a ação penal privada, eu tenho a ação penal pública, tudo bem? Eu não vou entrar no mérito de ação penal privada para a gente não desvirtuar a nossa aula. Mas falando especificamente do que nos interessa, que é a ação penal pública, veja, a ação penal pública ela pode se dividir em ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Tudo bem até aí? Maravilha. Professor, rapidamente, só para a gente entender, qual é a diferença de uma ação penal pública condicionada para uma incondicionada? Veja, o segredo está na palavra condicionado e incondicionado. O que é algo condicionado? Algo condicionado é algo que vai exigir uma condição, que vai ter
uma condição específica para que eu possa ter o inquérito, para que eu possa ter o processo, resumindo, para que eu possa ter persecução penal. Já uma demanda incondicionada, o incondicionado é o que não tem condição, tá bom? Então, o que é uma ação penal pública incondicionada? É aquela que não vai exigir condição nenhuma para que o delegado possa dar início ao inquérito, para que o Ministério Público possa agir dentro do âmbito processual, tá? Normalmente, quando a pessoa tem um pouco mais de dificuldade de entender essa explicação, a gente diz assim para o aluno para facilitar a vida dele. Ó, a condicionada é aquele tipo de ação que a vítima vai precisar ir lá na porta do delegado, bater lá, delegado, aconteceu isso comigo, eu quero dar início ao inquérito, tá? Ministério Público, eu aceito dar início ao inquérito, isso é a condicionada, tá bom? Ela vai exigir a representação da vítima, do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo, para que tudo possa acontecer. Já na incondicionada é aquela que, independentemente da pessoa querer ou não que tenha um processo, que o indivíduo seja preso, que a polícia faça o trabalho dela, independentemente de querer ou não, a polícia vai agir, tá bom? Então, a exemplo, nós podemos citar para você aí a Lei Maria da Penha, por exemplo. Antigamente, a Lei Maria da Penha, em determinadas condutas, tá? Você via que quando a mulher chegava lá para o delegado, a mulher que acabou de ser vitimada, né, acabou de ser lesionada lá pelo seu companheiro, por exemplo, chega até o delegado fala assim, vamos fazer, vamos acontecer e tal. Aí a mulher diz assim, não, mas eu não quero fazer nada contra ele não, porque ele me agrediu, mas é meu marido, eu amo e tal. Veja, naquela época o delegado não podia fazer nada. Por quê? Porque exigia uma condição que era a vítima querer representar contra o agressor. Hoje, tá? Quando se fala de lesão corporal, principalmente dentro da Lei Maria da Penha, o que acontece? Se a mulher chegar para o delegado e falar, delegado, eu apanhei e tal, não sei o quê, aí o delegado diz assim, então vamos dar início ao procedimento. E a mulher diz assim para ele, não, mas eu não quero não. Aí o delegado vai dizer assim, minha senhora, independentemente da senhora querer ou não, hoje, né, o rito da Lei Maria da Penha, em regra, é tido como incondicionado, então eu vou agir independentemente do seu querer. É essa a diferença que a gente pode mencionar aqui para aqueles que não estavam conseguindo entender muito bem o que eu havia explicado, tá bom? Então o artigo 3º diz o seguinte, os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, independentemente da vítima, do ofendido, querer que tenha um processo contra aquele agente público que praticou abuso de autoridade em seu desfavor, a polícia vai agir. Independentemente dele querer que a polícia faça o serviço dele com medo de uma retaliação, a polícia vai agir. Porque ela é incondicionada. Não se exige nenhuma condição específica, como a sua representação na condição de vítima, de ofendido, para que o Ministério Público e a autoridade policial possam fazer o seu serviço, tá bom? Parágrafo 1º. Será admitida ação privada. Toma cuidado aqui, tá bom? Vamos até sinalizar de outra cor, ó. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar, que seria corrigir, né, a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Professorzinho lindo do meu coração, me diga o seguinte. O senhor acabou de falar que quando se trata de abuso de autoridade, a ação é pública e incondicionada. Como que agora o senhor está me dizendo que também é admitida ação privada? Porque na minha cabeça, professor, ou é privada ou é pública. Não tem como ser as duas ao mesmo tempo. Engano seu, cara pálida. Engano seu. Veja bem, se você for
lá no artigo 29 do Código de Processo Penal, ele vai falar lá para você de um negocinho chamado de ação penal privada subsidiária da pública. O que é uma ação penal privada subsidiária da pública? Vamos com calma. Uma ação penal privada subsidiária da pública tem esse nome de ação privada, como ele menciona bem aqui, mas na verdade tem características, não deixa de ser uma ação pública. Epa, professor, como lá? Como assim? Vamos lá, então preste atenção. O que acontece? O Ministério Público, que é o detentor da ação penal, ele tem um prazo para poder agir. Ele tem um prazo para poder oferecer denúncia, sim ou não? Sim. Então, quando eu estou diante de uma ação pública, quem oferece denúncia é o Ministério Público. E o MP, o Ministério Público, ele tem um prazo. Se o indivíduo, se o réu estiver preso, o prazo que o Ministério Público tem para oferecer denúncia ao juiz, ao judiciário, será de 5 dias. Se o indivíduo estiver solto, o prazo que o Ministério Público tem para oferecer denúncia será de 15 dias. Tudo bem até aí? Maravilha. Professor, e se o Ministério Público, por algum motivo, perder esse prazo? Vamos imaginar que o MP tinha 5 dias para oferecer denúncia e não ofereceu. Sei lá, esqueceu. Ou 15 dias para oferecer denúncia e esqueceu, não ofereceu a denúncia. O que acontece? Bom, veja bem. O que vai acontecer é que essa vítima, ou a família dessa vítima aí, desse ofendido, elas podem procurar um advogado particular, tá? E esse advogado particular vai poder entrar com uma ação penal privada, oferecendo agora uma queixa, justamente pelo fato do Ministério Público não ter agido no prazo legal. Então é isso que ele está dizendo aqui pra gente. Ó, cabendo ao Ministério Público aditar, fazer isso, fazer aquilo. Quando? Quando a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Quando não for oferecida no prazo legal. Tá? Então, em caso de omissão do Ministério Público, quando o MP deveria agir e não age, aí a vítima pode procurar um advogado particular para que ele ofereça não mais uma queixa, porque queixa é uma palavra relacionada, não mais uma denúncia, porque denúncia é uma palavra relacionada à ação pública, mas para que ele venha oferecer uma queixa, ok? Uma queixa. Toda vez que você vê a palavra queixa, ação privada. Toda vez que você vê a palavra denúncia, ação penal pública. Então o MP não oferece a denúncia, eu, vítima, contrato um advogado particular para que ele ofereça uma queixa, ok? Qual que é o nome desse procedimento todo que eu estou te falando aqui? Ação penal privada subsidiária da pública. Professor, onde eu posso ler algo um pouquinho a mais, um pouquinho melhor sobre isso que o senhor está falando, fora da lei? Artigo 29 do CPP, tá bom? Parágrafo 2º, olha só. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses. Será exercida no prazo de 6 meses, contados da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Ah, professor, agora eu fiquei confuso, diz o aluno. O senhor não falou que o prazo ou era de 5 quando o indivíduo estava preso, ou era de 15 quando o indivíduo estava solto? Sim. Veja bem, o que acontece aqui? Olha só, deixa eu abrir um quadro aqui para poder explicar isso legal para você. Olha aí, imagina comigo aqui, tá? Vamos imaginar que esse indivíduo está solto. Se ele está solto, qual que é o prazo que o Ministério Público tem para oferecer denúncia? Então, o prazo que o MP tem para oferecer denúncia será de
15 dias, ok? Professor, e se esses 15 dias, os 15 dias, o tempo foi passando, terminou bem aqui, e bem aqui no dia de número 15, o MP não ofereceu denúncia. Então, olha só, se bem aqui no dia de número 15, último dia, o MP não oferece denúncia, o que acontece? Abre-se o prazo, então vai abrir o prazo, a partir daqui do dia de número 15, eu vou contar, vai iniciar o prazo de 6 meses, ok? Prazo esse decadencial, para que o particular ofereça queixa. Tudo bem? Então veja que são dois prazos diferentes. Se o indivíduo está solto, o prazo que o MP tem para oferecer denúncia, 15 dias. Ao final desses 15 dias, tecnicamente falando, o dia de número 16, já inicia a contagem no prazo de 6 meses, prazo esse decadencial, para que o ofendido, por meio de seu advogado, ofereça uma queixa-crime. Positivo? Entendido? É exatamente isso que ele fala. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. E esse prazo que ele fala aqui, o prazo para o oferecimento da denúncia, é justamente esse nosso prazo de 15 dias, no caso dele estar solto, ou de 5 dias, no caso do réu estar preso. Beleza? Maravilha! Vem comigo então. Olha só. Outro ponto muito importante aqui, depois que se fala de ação penal, é a parte que nos traz as informações a respeito dos efeitos da condenação. Veja bem, o artigo 4º, questão de prova, diz assim, são efeitos da condenação. Observa comigo, vamos lá, presta muita atenção agora. São efeitos da condenação. Torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento da vítima, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Então, qual que é o primeiro efeito da condenação? Obrigação de indenizar o dano. Beleza? Qual que é o segundo efeito da condenação? Inabilitação. Peço que você tenha muita atenção a essa palavra. Inabilitação, tá? Veja que na prova eles podem mudar a palavra inabilitação pela palavra suspensão ou pela palavra interdição. Toma cuidado aí. Bem aqui nós temos um item de prova, tá bom? Então, inabilitação. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Ou seja, ele vai ficar indisponível para a função pública, para exercer qualquer outro cargo, mandato ou função, pelo prazo mínimo de 1 ano e pelo máximo de 5 anos. E também nós vamos ter como efeito da condenação a perda do cargo que ele está ocupando, ou do mandato, ou da função que ele está ocupando. Há de se observar o seguinte: o parágrafo único nos fala que os efeitos previstos no inciso 2 e no 3, apenas aqui e aqui, eles são condicionados à ocorrência de reincidência lá no abuso de autoridade. E eles não são automáticos. Então, 2 pontos muito importantes aqui. Primeiro, o juiz só pode me condenar a perder o cargo e o juiz só pode me condenar a inabilitação pelo período de 1 a 5 se eu já for o quê? Se eu já for reincidente. E o que é a reincidência? É eu já ter sido condenado
por abuso de autoridade anteriormente e vinha a ser condenado agora pela segunda vez, tá? Então, somente nesse caso é que eu posso perder o cargo ou ficar inabilitado. Ah, professor, eu não sou reincidente, é a primeira vez que eu pratico abuso de autoridade. Eu já perco o cargo assim de cara? Não, porque você tem que ser o quê? Reincidente, tá? E o segundo ponto a ser observado é quando ele diz assim, ó, esses efeitos não são automáticos. Por que eles não são automáticos? Eles não são automáticos justamente por conta da reincidência. Terceira observação. Gente, o juiz ele é obrigado a fundamentar a sentença dele e dizer assim, ó, você está perdendo o cargo, você está ficando inabilitado por conta desse motivo, por conta desse artigo dentro da lei de abuso de autoridade, que diz que o fato de você já ser reincidente leva você à perda do seu cargo. Então o juiz ele precisa, no caso de uma dessas penas aplicadas, declarar de forma fundamentada, de forma motivada na sentença, justificando assim tanto o inciso 2 quanto o inciso 3. Ok? Bora lá, olha só. Das penas restritivas de direito. Preste bem atenção aqui agora no seguinte ponto. Não confunda efeitos da condenação com pena restritiva de direito. O que são as penas restritivas de direito? As penas restritivas de direito são penas do tipo prestação de serviço à comunidade, suspensão do exercício do cargo, tá? São penas que você vai ter uma limitação no seu direito. Você não vai ser preso. Eu não falo aqui de detenção. Eu falo aqui de limitações. Por exemplo, a suspensão da CNH, por exemplo, é uma pena restritiva de direito. Tá? Só para você entender. Não que aqui a gente fale de suspensão de CNH, por favor. Mas é só para você entender. A limitação de final de semana é uma pena restritiva de direito. Ok? A proibição de sair da comarca onde tu mora é uma pena restritiva de direito. Agora, aqui dentro da lei de abuso de autoridade, quais são as duas únicas penas restritivas de direito que ele menciona? É a prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública e a suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Aí entra um ponto aqui muito importante para você observar aí no seu estudo. Veja bem, artigo 5º. As penas restritivas de direito, elas podem substituir as penas privativas de liberdade. Então, as duas penas privativas de liberdade mencionadas na lei de abuso de autoridade, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e detenção de 1 a 4 anos e multa, elas podem ser substituídas por uma dessas duas penas restritivas de direito. Veja que a lei dá essa possibilidade. Segundo ponto. Lembra agora há pouquinho, vou até voltar. Olha aqui. Agora há pouco, quando eu falei assim, cuidado com a palavra inabilitação. Ele vai trocar inabilitação por suspensão, por interdição, e isso é pegadinha de prova, é prego batido e ponta virada, tá? O que ele vai fazer? Aqui no lugar de inabilitação, ele vai escrever suspensão. E aqui no lugar de suspensão, ele vai escrever inabilitação. Então, entende o seguinte aqui. Efeito da condenação. Inabilitação pelo prazo de 1 a 5 anos. Pena restritiva de direito. Suspensão pelo prazo de 1 a 6 meses. Pegou a visão? Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas de forma individual, autônoma, ou cumuladas. Cumuladas com o quê? Entenda, o que é cumulado? Cumulado é combinado. E quando ele fala que cumulativamente, quer dizer que eu posso trocar a tua pena de detenção de 1 a 4 anos e multa
por uma pena de prestação de serviço à comunidade e também uma pena de suspensão do exercício do cargo pelo prazo ali mínimo de 1 ao máximo de 6 meses. Ok? Tá lindo. Artigo 6º das sanções de natureza civil e administrativa. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Bom, quando nós falamos de sanções administrativas, lembre-se que a gente está falando aqui de agente público, tá? E é possível que esse agente público seja servidor público, por exemplo. E sendo servidor público, ele pode também ser processado administrativamente por meio de um PAD, de um processo administrativo disciplinar. Veja, o que o artigo 6º está falando? Ele está dizendo assim, olha, uma independe da outra. Se você for punido administrativamente, você vai ser punido administrativamente, mas nada impede que você seja punido também criminalmente com essas penas que o professor já falou agora há pouco, restritivas de direito e as privativas de liberdade, por praticar a conduta, o crime de abuso de autoridade. É isso que ele quer dizer quando ele fala que, ó, as penas dessa lei são aplicadas independentemente das sanções de natureza administrativa, sanções provenientes do PAD, uma suspensão, uma demissão a bem no serviço público, de repente, tá? Uma cassação de aposentadoria, ou até mesmo de sanções de natureza civil. Professor, me dá um exemplo de uma sanção de natureza civil. Gente, de natureza civil, normalmente a gente fala aqui de indenização, tá bom? Então, mas eu já paguei uma indenização. Não, mas foi na esfera civil. O fato de você já ter pago uma indenização, por exemplo, ali para a vítima, não implica que você seja processado e venha a ser punido criminalmente e também, inclusive, administrativamente pela conduta que você praticou. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nessa lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente. Quem é a autoridade competente? É o dirigente do órgão, tá? Quem que é o diretor, a autoridade máxima do órgão que você trabalha, tá? Quem que é a autoridade máxima no que diz respeito à segurança pública aí no teu estado? É o secretário de segurança pública? Beleza, então ele é quem vai fazer a apuração. Não, professor, eu trabalho dentro da autarquia de trânsito aqui na minha cidade. Né? Então, quem que é o diretor dessa autarquia? É ele que é o responsável pela apuração. Você está compreendendo? Então, aqui a gente não vai amarrar sempre a uma autoridade competente. Eu preciso só que você saiba que essa autoridade competente é a autoridade máxima aí do órgão em que você vai ser lotado. No caso, a Brigada Militar. Ok? E artigo 7º, a responsabilidade civil e administrativa são, olha lá, acabamos de explicar ainda há pouquinho, independentes da criminal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fato de eu ter sido, por exemplo, absolvido criminalmente, não quer dizer que eu vá ser absolvido na esfera civil. Que o fato de eu ter sido absolvido na esfera civil não implica dizer que eu vou ser absolvido na esfera criminal. Que o fato de eu ser absolvido na esfera civil não implica dizer que eu vou ser absolvido na esfera administrativa e que o fato de eu ter sido absolvido na esfera administrativa, no que diz respeito àquele PAD, não quer dizer que eu vou ser absolvido na esfera criminal. Tá? Então elas são o quê? Independentes. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, do crime, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Ou seja, ele nos traz uma exceção a essa regra. Ele diz assim, olha, elas são independentes. Contudo, quando a existência ou a autoria do fato tiver sido decidida no juízo criminal, eu não posso mais questionar elas na esfera civil e na esfera administrativa. Ok? Então, elas são independentes, contudo, quando a existência do crime ou a autoria do fato já tiver sido decidido na esfera, no juízo criminal, eu não posso mais
questionar nada na esfera administrativa nem na esfera civil. Tá? O artigo 8º diz que faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de um direito. Professor, o que é faz coisa julgada? Gente, a coisa julgada é o ato tido como decidido, julgado, é aquele ato que não pode mais ser questionado, tá? Então, faz coisa julgada no âmbito civil. Entenda, não pode mais ser questionado em âmbito civil, tá bom? Assim como também não pode mais ser questionado no âmbito administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. É só você lembrar aqui de quem? Só você lembrar do Lee, né? Esse Lee aqui, você lembra lá do Bruce Lee, né? São as nossas excludentes de ilicitude que estão lá no artigo 23 do Código Penal. Né? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, estrito cumprimento de um dever legal. Então, quando a sentença no processo criminal reconhecer que a conduta foi praticada em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento de um dever legal ou exercício regular de um direito, eu também não posso mais questionar sobre esse possível abuso de autoridade, nem na esfera administrativa, nem na esfera civil. Bom, professor, o senhor falou de bastante coisa. Falei de bastante coisa. Agora resuma. Bora dar aquela resumida, tá bom? Os principais tópicos do que a gente conversou aqui agora. Primeiro ponto. A lei de abuso de autoridade se aplica apenas a agentes públicos que tenham natureza transitória ou não, sendo remunerados ou não, tanto faz. A lei de abuso de autoridade pode ser aplicada a quem não é servidor, mas se encontra ocupando munus público, uma função pública. Exemplo, o mesário e um jurado no tribunal do júri. Falamos disso lá no início da aula. A lei de abuso de autoridade não admite a modalidade culposa, apenas modalidade dolosa, lembrando que tem que ter o elemento subjetivo específico, que é aquela vontade de causar dano ou tirar proveito ou por capricho pessoal para obter um benefício. Caso contrário, não será abuso de autoridade. Bora adiante. Com relação à sua natureza, com relação à ação penal, ela é o que, professor? Ela é pública incondicionada. Ela possui apenas duas penas, todas sendo detenção e com multa. Apesar de não ter colocado aqui para vocês, a gente vai falar dessa lei de forma completa no nosso curso, tá bom? Mas essa lei de abuso de autoridade, ela traz apenas duas penas, que nós falamos aqui várias vezes. Ambas são de detenção e tem multa. Quais são? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e detenção de 1 a 4 anos e multa. Quanto aos efeitos da condenação, olha lá. Inabilitação de 1 a 5 anos, perda do cargo, obrigação de indenizar o dano causado. Lembrando que os dois primeiros não são automáticos e estão sujeitos à ocorrência de reincidência, ok? E que as penas privativas de liberdade podem ser substituídas por restritivas de direito. Beleza. Bom, agora eu vou fazer aqui, né, o meu merchan, tá? Gente, olha só. O nosso curso online da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, pós-edital, já atualizado pelo novo edital, ok? Está custando apenas R$ 291. É um investimento que você vai fazer
e que certamente vai lhe trazer o retorno que você tanto espera. Eu posso te garantir que a nossa equipe é uma das melhores equipes do Brasil e mais capacitada para poder segurar a tua mão e te levar ao alcance do teu objetivo. Professor, nunca ouvi falar. O que o curso de vocês tem de diferente? O que tem de diferencial? A proximidade com você, a proximidade com o aluno. Meu amigão, além disso, tá? Você vai ter aqui o quê? 90 dias de acesso para o curso Tropa Imbatível. Você vai ter direito a videoaulas de teoria e exercícios, mais um teste simulado, além da apostila em PDF, e ainda vai ter direito à revisão final online, em que você vai poder tirar suas dúvidas ali na hora com a melhor equipe de professores do Brasil. Ok? Com a gente você vai ter proximidade. Você vai ter... Olha, eu falo por mim. Os meus alunos têm acesso ao meu Instagram, ao meu WhatsApp. Surgiu a dúvida, tu manda mensagem, amigão. A gente vai esclarecer, vai tirar a tua dúvida até ali, segundos antes de tu entrar para dentro da escola, que tu vai fazer a prova. O melhor custo-benefício. Entra no nosso site www.lojadoconcurseiro.com.br e adquire. Faz o teu investimento que eu tenho certeza absoluta que tu vai gostar. Fechou? Fico te aguardando então. Olha só, não vai embora ainda não. Tá? Não vai embora ainda não. Agora vem a parte mais importante da aula. Professor, como que tudo isso que tu falastes pode aparecer na minha prova? Como que isso pode ser cobrado? Então bora lá. Primeira questão do ano de 2018, para agente legislativo, diz assim: durante a atividade na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, alguns manifestantes quebraram móveis e danificaram as instalações do prédio, além de agredirem algumas pessoas na sala de audiência pública. Os agentes da segurança do prédio contiveram aqueles agressores e os mantiveram sob sua guarda até as autoridades policiais comparecerem e adotarem as medidas legais correspondentes. Nesse intervalo de tempo, alguns agentes utilizaram uma placa que colocaram no pescoço dos manifestantes com dizeres: animais irresponsáveis não merecem liberdade, para que fossem vistos e ridicularizados pelos presentes. Presta atenção aqui, ó. Quem fez isso? Os agentes de segurança do prédio. Os agentes de segurança do prédio contiveram os agressores e mantiveram eles sob sua guarda até que quem chegasse? A polícia chegasse. E nesse meio tempo eles pegaram uma placa e colocaram no pescoço dos manifestantes, dizendo: animais irresponsáveis não merecem liberdade. O que tu acha disso? Qual foi o ato cometido por esses agentes? Então, alternativa A: crime hediondo. B: contravenção insidiosa. Gente, não existe contravenção insidiosa. Não tem esse crime. Não existe esse crime. Acusação caluniosa. Não existe isso também. Abuso de autoridade. Excesso de arbitrariedade. Não existe esse crime também. Então, tu vai ficar aqui com duas respostas que existem. É o crime hediondo e abuso de autoridade. Gabarito qual que é? Abuso de autoridade. Tranquilo? Fácil, né? Beleza, vem comigo aqui, bora para a próxima questão. Só que antes de prosseguir, esses quadrinhos amarelos aqui, tá? Eles trazem os meus comentários a respeito da questão. Tá certo? Então, quem adquiriu o curso, for meu aluno, vocês vão ficar habituados a ver esse tipo de quadrinho chamando a atenção aqui para vocês, porque eu entendo o seguinte: eu não posso só chegar na questão e falar assim: olha, gente, o gabarito é abuso de autoridade, mesmo que você já tenha entendido que o gabarito é aquele.
eu sempre vou ter a cautela de chegar com você e dizer assim, olha, por que a A está certa, por que a B está errada, a C está errada, por que a D está certa, por que a E está errada. Eu sempre faço isso com os meus alunos, tá? Então, mesmo sabendo que você já entendeu, vamos lá para os comentários. Olha só, antes de ir para a próxima questão. Durante a atividade na Assembleia Legislativa, alguns manifestantes quebraram móveis e danificaram as instalações do prédio, além de agredirem algumas pessoas na sala de audiência pública. Os agentes de segurança do prédio, membros do Legislativo, contiveram aqueles agressores e mantiveram sob sua guarda, redução de capacidade de resistência, até as autoridades policiais comparecerem e adotarem as medidas legais correspondentes. Nesse intervalo de tempo, alguns agentes utilizaram uma placa que colocaram no pescoço dos manifestantes com dizeres: animais irresponsáveis não merecem liberdade, para que fossem vistos e ridicularizados perante os presentes. Submissão a constrangimento não autorizado por lei. Concorda comigo? Beleza. Qual foi o ato cometido por esses agentes? Artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a inciso 2, que é logo foco, submeter-se a situação vexatória, ridícula, ou a constrangimento não autorizado em lei. Nosso fundamento da questão, então, está onde? Artigo 13, inciso 2. Só que eu tenho também o inciso 1, que fala sobre exibir ou ter parte do seu corpo exibido à curiosidade pública. O 3, produzir prova contra si mesmo a terceiro. Tá? Olha a pena para o artigo 13, inciso 2. Olha a pena aí para esses agentes, para esses policiais do Legislativo quando agiram dessa forma. Detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena correspondente à violência, caso eles tenham agido com violência. Beleza? Pegou a visão? Tá certo então. Bora lá para a nossa segunda questão, questão mais atual, questão do ano de 2021, tá? Para procurador do Estado. Francisco, delegado de polícia, apresentou sua carteira funcional e invocou sua condição de autoridade policial para ingressar sem passar pela fila e sem pagar ingresso. Falamos disso. Em boate da zona sul da capital, onde fora jantar e dançar com sua namorada durante uma noite de folga. Na ocasião, também invocou sua condição para não efetuar o pagamento da bebida consumida. Na semana seguinte, retornou à boate, agora em serviço, para averiguar a ocorrência de tráfico de entorpecentes no local. Agora, olha aí, solicitou para aliviar a fiscalização e não prejudicar a imagem do estabelecimento, jantar e bebida de graça para toda a sua equipe. Considerando o denunciado, é correto afirmar que Francisco cometeu o crime de abuso de autoridade 2 vezes, o crime de corrupção passiva. Gente, veja bem, o foco da nossa aula hoje não é falar de corrupção passiva, tá? Mas caso você nunca tenha ouvido falar de corrupção passiva, a corrupção passiva é um crime contra a administração, que você vai encontrar lá no artigo 317 do Código Penal, tá? Crime praticado por servidor público, ok? C, crime de corrupção na segunda oportunidade, não praticando ilícito penal na primeira ocasião. D, crime de abuso de autoridade na primeira ocasião e de corrupção passiva na segunda oportunidade. E E, crime de abuso de autoridade na primeira ocasião e de prevaricação na segunda oportunidade. Então, presta bem atenção aqui. Toda vez que eu estou fazendo uma prova que cobre crimes contra a administração, que não é o caso da minha aula hoje, se eu vejo a palavra solicitar, ok? Se eu ver a palavra receber, se eu ver a palavra aceitar, eu estou diante de corrupção passiva. Então, bora entender logo o seguinte, porque o foco não é a gente falar da corrupção passiva. A última conduta descrita lá embaixo, quando ele estava de serviço e retornou ao local, traz o verbo solicitar. Então, lá foi corrupção passiva. Agora, você concorda comigo que a primeira conduta descrita, quando ele estava de folga, caracterizou abuso de autoridade? Caracterizou, gabarito D de delta. Então, crime de abuso de autoridade na primeira ocasião, quando ele estava de folga, e corrupção passiva na segunda oportunidade. Beleza? Bom,
lembrando do elemento subjetivo específico que eu falei lá atrás. O abuso de autoridade traz como elemento subjetivo específico o prejudicar ao outro, que não foi o caso dele, beneficiar a si mesmo a terceiro, que foi o caso dele, mero capricho, satisfação pessoal, que inclusive eu entendo que teve ali a satisfação pessoal na primeira situação. Ficar atento aos verbos dos crimes contra a administração pública, que eu falei agora há pouco para você. Tá? Não vamos falar aqui de prevaricação e corrupção passiva, mas eu trouxe ainda assim para o nosso entendimento poder ficar completo. Então, na prevaricação, artigo 319 do Código Penal, tu tens lá o retardar ou deixar de praticar. E a corrupção passiva tens o solicitar, tá? Ou receber, ou aceitar. Então, olhe para esses três verbos para identificar a corrupção passiva quando você precisar, ok? Vamos lá para a terceira questão, ano 2021, para Procurador-Geral do Estado, questão essa adaptada. O que quer dizer? Quer dizer que o professor modelou essa questão para atender aí o foco, o objetivo que é falar da lei de abuso de autoridade aqui na nossa aula, tá bom? Então, o primeiro item diz assim: os tipos incriminadores da lei de abuso de autoridade não se perfectibilizam quanto ao elemento subjetivo com um mero dolo genérico. Olha o que ele diz agora. Exigindo que tenha conduta do agente, a finalidade específica de prejudicar outro ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Tá certo isso daqui? Perfeito. Então, item 1, correto. Item 2. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, qual que é o prazo para esgotar o oferecimento da denúncia? Depende, ou de 5 dias se o réu estiver preso, ou de 15 dias se ele estiver solto. Esgotou esse prazo, inicia-se o prazo decadencial de 6 meses para o oferecimento da denúncia, para o oferecimento da queixa. Então, item 2, correto também. Maravilha. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retornar à ação como parte principal. Isso aqui está corretinho também. Olha aí, perfeito. Quais estão corretos? Bom, todas estão corretas, né? Alternativa E. Você está vendo como é fácil, tá? Como é fácil. Maravilha. Agora tem que prestar atenção para os detalhes, né? Olha lá, artigo 1º, parágrafo 1º. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outro ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Capítulo 3 da ação penal, que eu falei que adora aparecer em prova isso. Os crimes dessa lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público. Ele menciona todas aquelas situações que o MP pode realizar, como, por exemplo, aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contados da data em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Tá? Vamos lá para a nossa quarta questão, que diz assim: nos termos da nova lei de abuso de autoridade, podemos afirmar, item 1, constitui efeito da condenação, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Perfeito. Item 2. Constitui efeito da condenação a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, sendo, nesse caso, automáticos tais efeitos. Lembra da dica que eu te dei, tá? Sempre prestar atenção aqui para a palavra utilizada. Beleza?
Então, item 2, errado, ok? Item 2, errado aí. Mas veja bem, não está errado por conta da inabilitação, tá? Está errado porque ele fala aqui que os efeitos são automáticos. É bom que se preste atenção para isso aqui. Olha só, a palavra inabilitação está correta, tá? O erro está aqui no final, sendo, nesse caso, automático tais efeitos. Lembre-se, os efeitos não são automáticos, tá? Item 3, que a perda do cargo, do mandato ou da função pública é condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Olha lá, e que não são automáticos. Aí sim, está correto. Devendo ser declarado de forma motivada na sentença. Então, item 3, perfeito. Item 4, que jamais as penas privativas de liberdade podem ser substituídas por restritivas de direito. Sabemos que isso aqui está equivocado, está errado, né? Isso aqui está errado, não tem esse jamais. Pelo contrário, as penas privativas de liberdade de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, ou detenção de 1 a 4 anos e multa, podem sim ser substituídas por penas restritivas de direito. Maravilha. Estão incorretos apenas os itens 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e 4, 1, 3 e 4, 1 e 3 e 2 e 4. Gabarito alternativa E, item 2 e item 4 estão equivocados, estão incorretos, tá bom? Então, novamente, artigo 4º, questão de prova. Fica a dica aí para você, tá bom? Então, efeitos da condenação: torna certa a obrigação de indenizar o dano causado, a inabilitação pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Lembrando que o item 2 e o item 3 trazem situações que são condicionadas à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e que os efeitos, nesses dois casos, não são automáticos, inclusive devendo serem motivados pelo juiz na sentença. Quinta questão. Sobre a nova lei de abuso de autoridade e suas condutas, alternativa A: não houve nova lei. Ainda está vigente a do ano de 65. B: para sua prática, não se exige elemento subjetivo específico. Se a conduta não admite modalidade culposa e apenas dolosa, então, pelo contrário, né, se exige um elemento subjetivo específico, que é o dolo. C: todas as condutas são infrações de menor potencial ofensivo. Antigamente, na lei do ano de 65, sim, todas eram infrações de menor potencial ofensivo. Professor, o que é uma infração de menor potencial ofensivo? Gente, uma infração de menor potencial ofensivo, tá, é aquela em que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Tudo bem? Então, toda vez que eu olho para um crime, uma conduta em que ele diz assim, olha, qual é a pena? A pena é 6 meses a 2 anos. Veja, o máximo 2 anos não excede a esses 2 anos. Tipo, o máximo são 2 anos e acabou. Não passa disso. Então, toda vez que eu tenho uma pena que o máximo de pena não ultrapassa 2 anos, eu estou diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Então, dizer que todas as condutas são infrações de menor potencial ofensivo, isso está errado. Por quê? Porque eu tenho também agora, dentro da nova lei de abuso de autoridade, uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Ok? D: é possível sua prática por quem não é servidor público. A pergunta que eu te faço é... Perdão. É possível quem não é servidor público praticar abuso de autoridade? Sim. Lembra lá, a lei não exige que eu seja servidor público, a lei exige que eu seja agente público. Então, por exemplo, o mesário nas eleições, ele está ali na condição de agente público. Naquele momento, o mesário pode praticar abuso de autoridade, pode praticar N outros crimes que só, basicamente, quem é servidor público, agora, falando especificamente do servidor, poderia tecnicamente praticar. Ok? E aí fala que existe modalidade culposa, quando na verdade não se admite modalidade culposa para o crime de abuso de autoridade.
ok? Gabarito, alternativa D de delta. Então, sobre a nova lei de abuso de autoridade e suas condutas, é possível sua prática por quem não é servidor público. Por quê? Porque a lei não exige que ele seja servidor. A lei exige que ele seja agente público. Então, sim, é possível a prática por quem não é servidor, porque a lei exige que ele seja agente. Tanto que ele fala, né, no artigo 1º, servidor público ou não. Ok? Gente, mais uma vez, nosso curso online para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, já atualizada pelo novo edital, investimento baixíssimo para a qualidade do serviço que você vai ter. Acesse lá www.lojadoconcurseiro.com.br. Gente, tá show de bola o curso, tá? Beleza, a gente fica aguardando você aí como aluno, tem 90 dias de acesso. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o pessoal que eles vão tirar para você, tá certo? Galera, olha só, muito obrigado, gratidão a todos vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.